Sabe, tem histórias que começam com uma pergunta bem simples, mas que carregam uma lição gigantesca. A de hoje parte de um pedido de um garotinho no fim da tarde. Tem pão velho? Uma pergunta que parece ser sobre fome, mas que no fundo revela uma necessidade muito mais profunda. Vamos entender juntos o que está por trás disso? Imagina a cena. É um fim de tarde de sábado, bem tranquilo. A pessoa que narra a história está lá no seu jardim, sabe? Cuidando das plantas, um momento de paz. E, de repente, do nada, uma vozinha de criança quebra o silêncio com essa pergunta. Tem pão velho? Uma coisinha tão simples, mas que foi o começo de uma baita reflexão. Então, para quem ouviu, esse pedido por pão velho sempre foi algo meio incômodo, sabe? E quando ele olhou para o menino, um garotinho de uns 9 anos, com um jeitinho sério, roupa simples, aquele incômodo antigo virou uma curiosidade, uma vontade de entender o que estava acontecendo ali. E aí que a coisa muda. Em vez de só dar o pão e pronto, o narrador resolve fazer diferente. Ele começa a conversar. Um gesto pequeno, mas que abriu a porta para o verdadeiro sentido dessa história toda. A primeira pergunta que ele faz não é sobre o pão, é sobre o menino. Onde é que você mora? É o primeiro passo para enxergar a pessoa que está ali por trás daquele pedido, uma tentativa de criar uma conexão de verdade. E conforme eles conversam, a realidade do menino veio à tona. E é uma realidade dura. Ele conta que mora longe, bem longe, que precisa pedir comida para sobreviver, que está fora da escola porque a mãe não tem dinheiro nem para o material, e por fim, que o pai simplesmente sumiu. Cada resposta vai pintando um quadro bem difícil, de muita dificuldade e abandono. Bom, depois de ouvir uma história tão triste assim, a reação mais comum é tentar ajudar, né? Oferecer algo. Mas a resposta que o narrador vai receber, essa resposta ia mudar tudo. Com o coração apertado com a história do menino, o narrador oferece algo melhor do que ele pediu. Um gesto simples de carinho. Em vez do pão velho, que tal um pão novo, fresquinho? Parece a coisa certa a se fazer, não é mesmo? E então vem a resposta que vira a chave de toda a história. O menino olha e diz: "Não precisa não. O senhor já conversou comigo, isso é suficiente." Uau! Naquele exato momento, ficou muito claro que a maior fome daquele garoto não era de comida. Essa frase, nossa, para o narrador foi como um raio, uma revelação. Foi como se ele pudesse sentir ali todo o peso da solidão daquele menino de 9 anos. Um menino sem sonhos, sem brinquedos, sem escola e, mais do que tudo, com uma fome imensa de uma conversa, de um pouco de atenção. E essa experiência toda leva a gente a pensar, sobre os diferentes tipos de pão que a gente pode oferecer e receber na vida. Existe o alimento para o corpo, mas também existe o alimento para a alma. A história mostra isso de um jeito muito bonito. Existem 2 pães. O pão físico, claro, alimenta o corpo, mas com o tempo ele fica velho, estraga. Agora, o pão do amor, que é a conversa, a atenção, o carinho, esse alimenta a alma. E o mais incrível, esse pão nunca fica velho. O texto sugere que esse pão do amor tem uma fonte, sabe? Ele é como se fosse fabricado no coração de quem acredita, naquele que se apresentou como o pão da vida. É um alimento que nasce da empatia, da fé no poder que uma conexão humana tem. E então, qual é a grande lição que fica desse encontro tão rápido, mas tão poderoso? O que a gente pode levar disso para o nosso dia a dia? Para o narrador, essa lição mudou a forma dele de ver e agir para sempre. Anos depois, ele conta que continua dando pão novo, o pão da padaria. Mas ele aprendeu que, antes de qualquer coisa, é fundamental compartilhar o pão da conversa, o pão da atenção, dos gestos que acolhem. É uma reflexão e tanto, não é? E no fim, a história deixa essa pergunta no ar para a gente pensar. Quantas pessoas ao nosso redor, talvez agora mesmo, estejam esperando só uma palavra, uma conversa, um minuto de atenção, porque a maior fome, muitas vezes, não é de pão. Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, comente, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.